sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática Rainer Faust, Democracia Deliberativa. E as contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A teoria crítica encontra sua atualidade também na perspectiva da quarta geração da Escola de Frankfurt, bem representada pelo pensamento de Rainer, professor de teoria política no Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Frankfurt. Seus esforços se lançam sobre capítulos importantes da vida em sociedades modernas, destacando-se alguns temas centrais em sua produção teórica, que vem se afirmando como uma importante contribuição para o debate sobre a democracia e a justiça, em perspectiva construtivista. Em um de seus principais trabalhos, Contextos da Justiça, destaca-se a contribuição para a reflexão que deriva do debate dos anos 1980 entre liberais e comunitaristas, a partir de onde afirma seu modelo de uma teoria da democracia deliberativa. O debate gerou tensões e renovações teóricas no campo da filosofia política, que exatamente irá se situar a contribuição de Rainer, que entra no debate entre comunitaristas e liberais para deles extrair elementos que o levarão a uma síntese propositiva. Aqui o texto apresenta uma análise sobre a atualidade da teoria crítica, com ênfase na quarta geração da Escola de Frankfurt. Representado pelo pensador Rainer, professor de teoria política da Universidade de Frankfurt. Rainer foca em temas cruciais da vida na sociedade moderna, especialmente relacionamentos com a democracia, justiça, sobre a perspectiva construtivista. Em seu trabalho, Contextos de Justiça, Rainer contribui para a reflexão sobre o debate entre liberais comunitaristas dos anos 1980. Vamos então ao nosso próximo slide. Na concepção comunitária, contraposta ao liberalismo, que valoriza laços formais de sujeitos de direito e liberdades individuais, o atomismo social enfraquece a participação política, devendo-se, exatamente por isso, ser valorizados os laços, as práticas, as identidades e os valores comunitários como pressupostos da forma de coexistência histórica dos indivíduos inseridos em realidades específicas. Ao se contrapor ao liberalismo e à ideia de que os laços sociais predominam na base de interesses e preferências individuais, os comunitaristas valorizaram a ideia de que os indivíduos se fazem nas inter-relações sociais identitárias, sempre de modo situado e histórico, e é nessa medida que se define a qualidade local dos elos capazes de estruturar práticas de assim. No contexto do debate entre liberais e comunitaristas, Faust desenvolve concepção própria que comunga elementos de ambos os modelos teóricos, e no contexto da Escola de Frankfurt, Faust representa um esforço de diálogo, continuação e superação que mais aproxima a teoria crítica do campo da política. Aqui o texto discute a oposição entre a concepção comunitária e o liberalismo. Enquanto o liberalismo valoriza as liberdades individuais e os laços formais entre sujeitos e o direito, os comunitaristas criticam o atomismo social, que enfraquece a participação política. Para os comunitaristas, é essencial valorizar os laços, práticas, identidades e valores comunitários, que são vistos como fundamentos da coexistência histórica dos indivíduos entre as realidades específicas. Vamos então ao nosso próximo slide. Em Contextos da Justiça, Faust toma decisiva preocupação com a sociedade moderna, os quadros de justiça e tolerância, e também com as formas da emancipação, tendo nestes seus eixos de discussão, sabendo-se que os potenciais de racionalidade nela incubados podem ser destravados a partir de práticas que carecem de ser buscadas, identificadas e singularizadas, considerados os contextos em que a justiça se manifesta. Este é o empreendimento da teoria política ao pensar a justiça social, e ao conectá-la, em seus desafios internos, com os termos da democracia. Com estas preocupações, dois conceitos se tomam centrais para sua concepção, influentes seja para o debate sobre o sentido da razão, seja para o debate sobre o sentido da justiça, seja para aquele direcionado à filosofia política democrática, autonomia e reconhecimento.
Estes termos são levados ao seu melhor e ótimo terreno, a saber, o da proteção da integralidade da pessoa, na medida em que cada um é visto como pessoa autônoma e responsável. Aqui o texto aborda a obra O Contexto da Justiça, de Forst, destacando sua preocupação entre as questões centrais da sociedade moderna como justiça, tolerância e emancipação. Forst enfatiza a necessidade de identificar e desenvolver práticas racionais para liberar os potenciais da justiça que existem dentro dos contextos específicos onde se manifestam. Essa abordagem é vista como essencial para a teoria política, ao considerar a justiça social como uma de suas conexões com os desafios internos da democracia. Vamos então ao nosso próximo slide. A posição de Forst é compreendida como uma síntese das contribuições do liberalismo e do comunitarismo, enquanto um tertium datur, ou seja, se alimenta de elementos de ambas as concepções, sem se confundir com elas, encontrando na expressão democracia deliberativa esse ponto de encontro que sintetiza com precisão uma possibilidade política desta controvérsia oriunda. A democracia deliberativa emerge, então, com o sentido de democracia discursiva, procedimental e deliberativa que permite a qualificação dos discursos públicos, antes das decisões políticas, como forma de exercício qualificado e racional do poder soberano popular, de onde se extrai a legitimidade para a ação social, vertendo-se ao atendimento dos interesses comuns. A democracia deliberativa, na forma, baseia-se em procedimentos de fundamentação e, no conteúdo, na racionalidade argumentativa. No quadro das sociedades modernas, portanto, a racionalidade da democracia se deve a um quadro de exigências normativas fundadoras do direito. Aqui o texto apresenta a posição de Forst como uma síntese inovadora das contribuições do liberalismo e do comunitarismo, denominada tertium datur. Essa síntese culmina na ideia da democracia deliberativa, que se caracteriza como uma forma discursiva, procedimental deliberativa da democracia. A democracia deliberativa de Forst visa qualificar os discursos públicos antes das decisões políticas, promovendo um exercício racional e qualificado do poder soberano popular, que legitima a ação social ao atender os interesses comuns. Vamos então ao nosso próximo slide. O modelo teórico de Rainer Forst pensa na fronteira, mas para além do liberalismo e do comunitarismo, liberando-os para uma linha de análise isenta de falsas oposições, permitindo-se com que a teoria da democracia deliberativa desponte para indicar formas de interação social baseadas no universalismo político que reconhece as diferenças, de liberdades que convivem com o compromisso com o bem comum. Assim, não existindo contraposições estanques entre os modelos, torna-se possível que elementos de ambos convirjam para dentro da concepção de democracia normativamente pensada segundo o modelo da democracia deliberativa. O universalismo legado do liberalismo não é de todo incompatível com a ancoragem das relações intersubjetivas no solo dos contextos comunitários, daí seguir a teoria de Forst para considerar mais a complementaridade entre as concepções liberais e comunitaristas do que sua oposição. Aqui o texto apresenta o modelo teórico de Rainer Forst como uma abordagem transcendente às limitações do liberalismo e do comunitarismo, propondo uma análise que evita falsas oposições entre essas correntes. Forst desenvolve uma teoria da democracia deliberativa que sugere formas de interação social baseadas em universalismo político que reconhece as diferenças entre liberdades que coexistem com o compromisso do bem comum. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esta temática. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.